Olá, bem-vindo a mais um resumo. Hoje veremos princípios do direito penal. Veremos definição e características. Quanto à definição, princípios são bases para as leis e regras. Eles guiam a formação de regulamentos. Alguns princípios do direito penal são insignificância, alteridade, lesividade ou ofensividade, confiança e subsidiariedade. Há também os princípios da pena, que são reserva legal, anterioridade, personalidade ou intranscendência, proporcionalidade, individualização da pena e humanização da pena. Esses temas serão focos de um próximo resumo. Quanto ao princípio da insignificância, é aquele em que exclui a tipicidade e não a culpabilidade. É aquela em que não deve se preocupar com as bagatelas, como, por exemplo, o furto de um pacote de bolachas. Assim, danos de pouca monta, valor e expressão são fatos atípicos. E quais os requisitos à aplicação do princípio da insignificância? Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a própria inexpressividade da lesão jurídica, ou seja, bagatela. Temos um primeiro exemplo em que o dano é de R$ 20 e o segundo em que é aplicado o princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ele chegue até R$ 20.000. Aqui é base legal para o primeiro exemplo e aqui é a base para o segundo. Já o princípio da alteridade é aquela da autoofensa, a autoagressão. Esse princípio proíbe a incriminação de atitude meramente subjetiva, aquela que não ofende o bem jurídico próprio, e aqui é onde ele não se confunde com a lesividade. Portanto, só pode ser castigado o comportamento que lesione direitos de outras pessoas. Os maiores exemplos são o suicídio. Sua tentativa não é punida. Caso fosse, violaria esse princípio. E quando falamos do suicídio, temos basicamente três situações. A primeira é aquela em que, por exemplo, o João tentou o suicídio. Ele não será penalmente punido. Ele agiu sozinho, sem influência. Já a segunda situação seria em que um terceiro, como por exemplo a Ana, não tivesse participado, mas de alguma forma instigou, induziu ou auxiliou o João ao suicídio. Já a terceira é aquela em que a Ana participou, seja por meio de um suicídio coletivo ou numa roleta russa, também instigando, induzindo ou auxiliando o João. Tanto no segundo quanto no terceiro caso, João tentou, sobreviveu e não será punido. Já a Ana será punida nos dois. No segundo caso, mesmo que ela tenha tentado, ela responde, mas não pelo dela, mas sim por ter envolvido João. Dizemos que sozinho ele não teria nem tentado. Aqui tem a definição do artigo 122 relacionado ao suicídio. Já o princípio da lesividade é aquele que não se confunde com a alteridade. Isso porque a sua conduta lesiva pode estar duas situações: aquela que causa efetivamente uma lesão ou aquela que pode causar dano. A conduta tem capacidade e aptidão de lesionar. Assim, o dano não necessariamente é causado. Mas essa lesão, esse dano é a quê? É ao bem jurídico de outra pessoa, de terceiro. E aqui tem a principal diferença da alteridade, que se relaciona com a própria pessoa. Então, por exemplo, no homicídio consumado, há dano efetivo ao bem jurídico vida de outra pessoa. Já ao tentado, há um dano capaz ao bem jurídico de outra pessoa. Já a instigação ao suicídio pode ter dois finais: aquele em que o induzido morre, nesse caso há dano efetivo ao bem jurídico de outra pessoa, e a segunda situação é em que o induzido sobrevive, nesse caso há um dano capaz ao bem jurídico vida de outra pessoa. Essas duas situações se encaixam no quadro da Ana, a influenciadora do princípio anterior. Já a tentativa do suicídio é aquela em que há o dano capaz à vida da própria pessoa, aqui aplicando-se o princípio da alteridade. No caso, refere-se ao João, o influenciado do princípio anterior. Já o princípio da confiança é aquele relacionado a costumes. É aquele que espera que as pessoas se comportem de acordo com o que normalmente acontece. O professor Douglas Silva diz: pelo princípio da confiança, todo aquele que age com observância ao dever do cuidado objetivo exigido pode esperar que os demais coparticipantes de idêntica atividade procedam do mesmo modo. Logo, essa confiança refere-se à conduta de pessoas e categorias profissionais que estejam em mesma situação, como por exemplo, um motorista trafegando pela preferencial. Ele passa por um cruzamento na confiança de que o veículo da via secundária aguardará a passagem. Caso aconteça algum acidente, não terá agido com culpa, ou seja, imprudência, negligência ou imperícia. Foi apenas um acidente, o que implica que ninguém teve culpa nem dolo, foi basicamente azar.
Por fim, o princípio da subsidiariedade é aquele em que a norma primária maior absorve a norma subsidiária, a norma menor. E quando que a norma será maior? Quando ela previr hipótese mais grave do que a outra norma, a norma secundária. A doutrina ampara esse princípio da seguinte forma: a intervenção do direito penal só se justifica quando fracassam as demais formas protetoras ao bem jurídico previstas em outros ramos do direito. Essa é uma forma de se referir à intervenção mínima do direito penal. Agora iremos às questões. Temos 4. Pause o seu vídeo em cada uma porque eu vou dar aproximadamente 3 segundos para apresentar as anotações para resolver a questão. Vamos à primeira. 3, 2, 1. As anotações. Vamos para a segunda. 3, 2, 1. Anotações. Terceira questão. 3, 2, 1. Anotações. E a quarta e última questão. 3, 2, 1. Anotações. Com isso chegamos ao final, espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e até o próximo resumo.